e ao Leontino pelas questões colocadas. São questões importantíssimas e eu concordo na maior parte delas, né? Embora sejam visões, e visões costumam, quando são convergentes, melhorar. Quando são divergentes, às vezes tendem a se excluir. Mas eu acredito que são convergentes e por isso que vão ser importantes. Bom, começando aqui por Mona Lisa. Na hora que você colocou esse sistema, que também envolve música, teatro, dança, as artes de modo geral, né? Então, nós temos um sistema que exalta muito mais as lacunas do que as presenças. Então, por exemplo, eu estava conversando com um amigo que é funcionário da Caixa Econômica, um dos dirigentes da Caixa Econômica, que tem um cargo ligado à atenção às prefeituras e tal, é um cara arquiteto, um cara que tem uma formação cultural e política muito ampla, e a gente conversa muito. E a gente estava falando, ele perguntou a mim o que eu achava dessa situação atual do país, né? Aí eu disse que nós estamos comprovando a ausência de uma identidade. E nós perdemos uma grande chance de construir essa identidade nos governos de inspiração socialista. Durante o governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, um pedaço de Dilma 2, era para a gente ter simplesmente resolvido o problema de saúde, de educação, porque era a inspiração socialista, todos buscavam, todos os intelectuais, o pessoal da esquerda, geralmente o intelectual está ligado à esquerda, em sua grande parte, embora a direita, quando é intelectual, ela é muito competente também, Roberto Campos, é mais difícil. Preparada. Mas nós, ao perdermos essa chance, a gente perdeu a condição de ter, de não ver hoje esse exército, essa seita macabra de zumbis, né, que tem hoje aí. Então, vai ser muito mais difícil daqui para frente o papel nosso na universidade de dar aula para alunos que vêm da graduação em uma escola pública ou uma escola privada que não privilegia o intelecto, mas privilegia o quantitativo. Né? Você vai ter que fazer X pontos para poder atingir um curso bom. Você vai ter que estudar em tal lugar para poder chegar ao curso desejado. Então, cada vez mais nós estamos segmentando a população e afastando a população da boa música, do livro, do teatro, da dança, de tudo aquilo que é cultura, que é arte. Então, não é a literatura que tem essas lacunas no sistema. Todo o sistema é cheio de lacunas, porque não houve privilégio para o humano, para o humanismo, né? Dentro das suas expectativas de se consolidar como civilização, como solidariedade, como integração, como convergência, como respeito às diferenças. Então, nós não tivemos isso. Então, o brasileiro não tem uma identidade. Né? O brasileiro gosta de futebol? Todo mundo gosta de futebol. Eu acho que lá em Barcelona, na Espanha, se gosta muito de futebol do que no Brasil. Eles pagam caríssimo. Né? Os jogadores lá são os mais bem pagos do mundo. Então, a gente gosta de futebol, a gente escapa. A gente gosta de Big Brother, subcultura do mundo civilizado. Isso do mundo civilizado que a gente vê na televisão e tem gente que acompanha, que faz, que apoia, liga para poder, né? Quer dizer, e nós? Né? Bom, mas aí, quando você falou de Alencar, e aí eu vou voltar para Alencar, que Alencar usou a forma do romance burguês, mas não tinha outra forma. Não tinha como. Nós simplesmente fizemos o que estava destinado do sistema cultural adotado. Né? E aí, Alencar, se utilizando desse romance burguês, o que ele podia fazer? Ele propôs
abertura da língua para uma linguagem que, além de portuguesa, podia receber o tupinismo, podia receber o africanismo, podia receber o anglicismo oral, como eu falei antes, dentro de casa. Então, essas transformações fizeram com que o romance de Alencar pudesse não só mostrar uma geografia do Brasil, o aspecto histórico das Minas de Prata, até o fetiche da pata da gazela, quer dizer, usar alguma coisa relacionada à psicanálise, está lá a pata da gazela. Né? A posse de uma senhora, né? A posse de bens, a pessoa como um bem, o processo de reificação. Então, nós temos uma amplitude de Alencar muito grande em vários temas, em vários temas possíveis de trabalhar. Mas é a Iracema quem vai fazer a revolução, porque a revolução dela vai se dar no plano da linguagem. E literatura é linguagem. E quando essa linguagem é feita de uma forma revolucionária, como aí Alencar sai da condição de autor romântico para fundador de uma escola. Então, quem é que funda o romantismo? É Alencar. E os outros, não, os outros eram apenas satélites. Alencar é um grande nome do romantismo na prosa. Não há quem se compare a Alencar. Por mais que Memória do Sargento de Milícias, A Bananinha, as outras obras sejam obras de uma importância para o romantismo, mas esse padrão de sair do normal, do convencional, propor uma alteração, e essa alteração criar uma obra-prima, isso é a capacidade que a Alencar teve de fundar a escola. Não sei quem é o autor que diz isso, categoricamente. Que ao se sobrepor à sua própria escola, o autor funda a escola, mesmo que tenham outros que vieram antes. Né? E aí, ao produzir essa singularidade, Alencar vai ter referência próxima disso quando Mário de Andrade lança Macunaíma. E aí Macunaíma é o prólogo oficial de Iracema. Né? O nascimento de Macunaíma é o nascimento de Iracema, o início de Iracema. E aí Oswaldo de Andrade vai continuar a fazer essa revolução na linguagem quando ele produz Memória Sentimental de Miramar e Serafim Ponte Grande. Para mim, um dos romances mais revolucionários que eu já li. Porque o Pinto Calçudo, que é um dos narradores lá do romance, em dado momento, o narrador se invoca com o Pinto Calçudo e expulsa ele do romance. Aí ele não volta mais. Interessante é isso. Quer dizer, o narrador expulsa o personagem do romance que está gostando dele. O Bolsonaro, né? É genial, Genial. Isso quem foi capaz disso? A singularidade. E não o padrão. O padrão é o que já tinha, né? Aí, Lima Barreto faz isso, Guimarães Rosa faz brilhantemente isso, porque Guimarães Rosa, além de falar, de trazer a linguagem do povo, ele traz o mugango, a forma do povo dizer, muxoxo, né? Muxoxo do povo. Por isso é genial. E Graciliano Ramos também é outro que, apesar de ser um escritor extremamente realista, quadrado dentro de uma tradição de linguagem, o Graciliano Ramos cria um personagem, que é Fabiano, que se torna estereótipo do nordestino. Quer dizer, não foi intencional, mas aí claro que não. o Sudeste, quando via aqueles cearenses, paraibanos, maranhenses, norte-rio-grandenses, lá em São Paulo e no Rio, trabalhando nas construções e tudo, começaram a enxergar o Fabiano. Então, essa condição que Graciliano Ramos teve, da mesma forma como Monteiro Lobato criou o Jeca Papu, são estereótipos que se cria através de personagens e você batiza pessoas, você aponta pessoas através de um personagem. Então, nisso está a riqueza dessa boa literatura que se faz no Brasil. Né?
E também lembrando a Iracema da música, o Chico Buarque tem uma música chamada Iracema. Iracema voou, que é muito interessante, né? Sim. Enquanto a situação do país hoje, quem conhece sabe, né? Eu sou muito radical com relação a essa perda gradual da nossa possibilidade de ter uma identidade. Nós estamos perdendo e agora é avassalador. Uma pena, né? Eu acho que como houve mais um comentário do que propriamente uma pergunta, então os comentários sobre comentário, né? Uhum. Não, tá ótimo. Para comentário. É isso. Obrigada, Luísa. Mas é isso, né? O seu trabalho, a sua maneira, contribui para essa busca de identidade, né? Para essa formação que é contínua, né? É contínua. Nós estamos só no começo da tragédia, é isso mesmo. A civilização, o que é que são 500 e poucos anos de civilização? Nada, né? Comparado a outras, isso aqui está no começo. Não chegamos nem na Idade Média ainda, na nossa Idade Média, infelizmente, né? Claro que eu estou exagerando, fazendo uma figuração exagerada da situação, mas é isso, a gente, infelizmente, em alguns estágios, estamos na barbárie, em vários sentidos, né? Na educação, no saneamento, nos mínimos elementos, né, e contraditório. Eu lembro mesmo dessa epidemia, só uma ilustração aqui, não vou demorar, mas para a gente ver como o Brasil é um país contraditório, né? Eu tenho conhecidos que estão no epicentro da desgraça, que estão lá na Itália, que estão na França, e as pessoas comentam, né, elas ficam assim, certos hábitos, né? Por exemplo, do francês pegar o pão com a mão e sai mesmo com a baguete, com aquilo ali, e que para a gente é impensável, né? Você vê as pessoas na padaria, elas pegam ali o pão com um plástico, com alguma coisinha, alguma garra, alguma coisa para colocar no saquinho, enfim. Mas aí, de frente a isso, você tem um esgoto em frente a essa padaria, né? Então, o Brasil é isso. É como mesmo o Tom Jobim disse, não é para principiantes, né? Tudo é contraditório nesses mínimos detalhes, assim, da preocupação com aspectos da higiene e, ao mesmo tempo, você tem mais da metade desse país que vive no esgoto. E figurando isso num esgoto também, e num lodo intelectual, né, que não tem chance de ascender. A escola pública é a única chance das pessoas ascenderem com dignidade, não há outra. Não há outra alternativa para a gente que não seja essa, que não seja a universidade pública. Hoje mesmo, eu não sei se vocês estão sabendo, hoje foi nomeado um interventor aqui no IFRN. Isso é uma coisa inacreditável, como se a gente estivesse nos anos 60, é uma loucura, né? Uma pessoa que foi eleita democraticamente, ela perde o seu direito inexplicavelmente. Então é isso, é a contradição que continua desde o nosso começo, infelizmente, né? Ela continua. Esse brutalismo, assim, essa brutalidade que a gente vê, por exemplo, Graciliano, que não pode ser resumido jamais como um escritor da seca, né, como muitos querem, porque foi um homem que escreveu absolutamente sobre tudo, do comportamento da criança, né, o ambiente degradado, absurdo de uma prisão, né? Então, sobretudo ele escreveu. E você vê certos aspectos dessa brutalidade exposta por uma figura como Graciliano, muito presente hoje em dia, quando a gente vê essa criatura infeliz que nós temos como presidente, né? A brutalidade, a burrice, quando ele descreve certos personagens ali que ele tem que conviver no cárcere, eu me lembro muito, muito dessa figura e de outras que infelizmente estão no comando, né? Por quanto tempo a gente não sabe. E a literatura, o Bose, inclusive, eu ia até, só para encerrar, Gildemar, eu achei interessante você discutir o Bose e tudo, só que eu senti um pouquinho de falta do Literatura e Resistência, lá por um historicismo renovado. Por que você não usou? Só isso. Curiosidade. Já que seu trabalho está tão alinhado a isso. Tá bem, então,
Obrigado, Mona Lisa, e pode ter certeza que aquele trabalho que eu fiz sobre o conto Cinturão, do Graciliano Ramos, eu rememorei muito a meu avô. Meu avô era aquele homem bruto, né? Que resolvia as coisas no cinturão ou no chiqueirador. Então, o conto me revelou muito, né, aspecto de uma família, né, uma família nordestina, cearense, do interior. Mas, beleza, muito obrigado. Vamos aí. Bom, o Rinaldo. Rinaldo, o Dialética da Colonização, realmente eu vi e tinha algumas coisas que eu poderia ter colocado. E a sua sugestão, se pudesse ser uma nota de rodapé, eu concordo, né? Posso fazer tranquilamente, né? E talvez o que eu quisesse colocar como conceito de cultura, de colonização e tal, me tenha sido mais, me tenha me dado mais gratidão ler, compreender e expressar o pensamento de Celso Fernandes Sodré, nesse livro Síntese da História da Cultura Brasileira, que ele é muito didático em relação a isso, né? O Ronaldo de Carvalho também. Quer dizer, tem alguns autores que eu utilizei e, na minha concepção, não dizem dose e suprem, né, a ausência dele no trabalho. Mas nada que não possa ser acrescido uma nota para chamar a atenção do Dialética da Colonização, já que eu gostei muito, né, do capítulos de literatura colonial do São Buarque de Holanda, principalmente é aqui que o Antônio Cândido, viu, Leontino, se contradiz com relação à formação, porque ele está trabalhando no período de formação da literatura na visita do Sérgio Buarque de Holanda e se contradiz com relação ao que ele escreveu de formação da literatura brasileira, né? E ele tem que dizer a virtude do texto do Sérgio Buarque de Holanda sendo contrário ao que ele disse. Eu achei isso, né? O cara apresentar um trabalho que desdiz o que ele disse e foi muito íntegro, né, na apresentação desse livro, Antônio Cândido. Eu acho até que ele deveria ser estudado, esse texto do Antônio Cândido apresentando o Sérgio Buarque de Holanda. Quanto a esse abrasileiramento da língua, que Alencar promove, ele promove de forma deliberada por conta da crítica que ele vinha recebendo dos não linguistas ainda, mas dos professores de língua, dos estetas da língua portuguesa. Havia uma cobrança muito grande, principalmente no ritmo da frase. Alencar começou a omitir vírgulas e colocar vírgulas onde não tinha, porque ele estava ouvindo as pessoas falar e quase que operando uma tradução de linguagem na frase que ele construiu. Então, ele foi, talvez, o primeiro a fazer isso, a realizar isso no texto literário. E isso era inaceitável para os puristas da língua lá de Portugal. E ele diz isso em Tome Porque Sou Romancista, e no prefácio de Sonhos de Ouro também ele fala isso. E lá Ao Correr da Pena, tem uma crônica lá que fala disso também, né? Bom, aí você falou do Cândido, que eu trabalhei nessa parte da revisão do sistema de Cândido, e eu acho que toda grande obra, ela só é grande obra se ela for possível ser revista, se ela for possível ser questionada. E quando eu fiz esse questionamento da percepção de Cândido sobre o sistema, eu vinha estudando literatura popular e não se consegue literatura popular sem a presença da oralidade. Então, cadê a oralidade, principalmente no Barroco sem leitores? O Gregório de Matos era um poeta que fazia repentes, né? Então, cadê a oralidade quando não observou essa formação oral da nossa sociedade de ouvintes de literatura? E eu propus uma revisão do sistema, incluindo a parte ouvinte
ou leitor ou ouvinte de literatura, né? E aí, eu me lembro até que uma certa feita eu estava para mudar de categoria na universidade, e como não era vertical, horizontal, precisava defender uma monografia. E eu defendi exatamente essa minha crítica ao Cândido. E, para minha surpresa, uma das professoras que atualizou, ela já não está mais na universidade, portanto, ninguém vai saber quem é, ela disse: quem é você para criticar Cândido? E eu comecei a minha resposta dizendo: quem é você que não é capaz de criticar? E aí comecei a mostrar como ele, no próprio texto do Formação da Literatura Brasileira, ele diz uma coisa e mais na frente ele confirma. E a professora não conseguiu ler o parágrafo seguinte, quando ele dizia ou reafirmava a sua posição. Ela simplesmente foi com a leitura do Deus, do onipotente, onipresente Cândido, e aí não observou que ele faz. Quando ele diz que a literatura brasileira é um ramo da literatura portuguesa, é um galho da literatura europeia, e a literatura brasileira é pobre e fraca, aí você tem, por parte do principal historiador, crítico da nossa literatura, um juízo de valor tão pessimista, tão negativo, e como é que você vai explicar uma literatura depois que o nosso canônico diz isso? Então é preciso desconstruir isso para você poder exaltar essa literatura. E você só pode fazer isso se você começar a buscar aqueles que viram diferente. E aí, os nossos historiadores, antes e depois de Cândido, estão fazendo essas revisões, não necessariamente se confrontando com Cândido, mas colocando alternativas. E foi nesse caminho que eu busquei alternativas para compreender esse sistema que é imposto e não conseguiu chegar até o povo. O nosso sistema não redundou no povo civilizado, redundou no povo bárbaro. Estamos vendo aí os bolsonistas. Né? Bom, não sei se eu tapar alguma coisa, mas a questão da elite, né, eu coloco em alguns. Eu evitei trazer a discussão para a atualidade exatamente pelo estado de indignação que eu vivo permanentemente e para eu não deixar com que o homem político abafasse, afogasse o pesquisador, escritor, poeta, latino, para poder produzir política dentro da tese. Então, evitar fazer uma discussão mais atualizada dessa questão da elite. Até porque meu texto pode ser segmentado e verticalizado em alguns aspectos para o que todo mundo faz, né? Publicar da tese e até continuar escrevendo novos aspectos da tese, fortalecendo os aspectos que foram levantados aqui, de muita serventia para a minha visão de pesquisador. Então, eu acho que eu não respondi porque talvez não tenha ouvido. Satisfeito, Reinaldo? Eu acho que faltou alguma coisa. Queria colocar só uma questão aí. Curiosamente, não é defendendo o Antônio, mas conhecer um elemento interessante do método do Judemar, que talvez por vias tortas e talvez pelas contradições do nosso trabalho, ele terminou fazendo uma coisa que o Antônio Cândido é mestre, né? É fazer um trabalho que, ao mesmo tempo, entra na teoria e entra com garra e entra com consistência, porque todo esse levantamento teórico que ele faz sobre a questão da identidade, a partir dos autores a que ele se devota, foram resenhas muito, muito interessantes, são questões muito pertinentes, então esse apanhado teórico que ele faz é muito rico, e, ao mesmo tempo, ele
tem uma capacidade no trabalho de fazer investimento crítico das melhores, que é bem do método do Kant. O Kant é um mestre no Brasil de fazer teoria e crítica ao mesmo tempo. Qualquer trabalho dele, ele tem uma capacidade enorme de ter um empenho e uma sagacidade crítica de dinamizar ali um conceito e com clareza e com agilidade, e ao mesmo tempo ele desce para o texto e desce com muita qualidade. Então ele tem essa